Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o trecho de Eclesiastes 3, 1 a 22. No estudo desse livro todo, o cuidado que nós precisamos tomar é grande demais. Nós já temos falado isso um pouco, mas sempre é bom reforçar. Nós já dissemos que as palavras do pregador, isso é, do autor desse livro, as palavras de Salomão, elaborando os pensamentos daqueles que não temem a Deus, o pensamento e as impressões sobre a vida de alguém que não teme a Deus, esses pensamentos, essas ideias, essas palavras devem ser bem entendidas para não supormos que existem contradições na palavra de Deus. Como dissemos anteriormente, o livro contém as reflexões e as experiências de um filósofo cuja mente estava em conflito sobre os problemas da vida. Porque não consideram importante ter Deus nas suas vidas, esses que assim pensam encontram dificuldades para perceber o sentido e o significado da vida. Depois de falar das desilusões que havia tido, depois de apresentar o enfoque do materialismo epicureu, isto é, uma filosofia grega que afirmava que não há nada melhor do que o gozo humano e carnal dos prazeres da vida, esse homem sem Deus deveria admitir uma verdade. O que esse personagem incrédulo e cético tinha que admitir era que a vida de fato não tinha nenhum sentido. Quando nós buscamos o sentido da vida longe de Deus, não vamos encontrar nenhum sentido para a vida. À medida que essa ideia vai surgindo repetidamente através do livro, é evidente que o escritor lutava contra ela. Enquanto constatava essa frustração e essa decepção, ao mesmo tempo expressava verdades profundas acerca do dever e das obrigações do homem para com Deus. Essas expressões, que veremos principalmente nos últimos capítulos, são a conclusão que ele chega depois de muita busca pela felicidade, pelo significado, pelo sentido da vida. Quando lemos esse texto com mais profundidade, percebemos que ao invés de termos uma receita para uma vida cautelosamente elaborada, o que parece ser o desejo do autor é mostrar que a vida daquele que está sem Deus é um correr desenfreado para as mais diversas atividades, mas em nenhuma delas ele encontra satisfação. Na verdade, o homem, mesmo não querendo, tem que admitir o completo controle divino sobre a própria existência humana. E por isso, então, nós colocamos a seguinte frase como título para o nosso estudo, para o capítulo 3. As verdades sobre a soberania divina. Eu repito, no nosso estudo de hoje, nós vamos tratar então sobre essas verdades sobre a soberania divina. Agora, pense comigo, mesmo não considerando, mesmo não admitindo Deus na sua vida, todo homem se curva diante dele. Porque só ele entende e só ele pode dar uma boa solução para os dilemas do homem natural. Sem a sabedoria divina, sem considerar Deus no seu viver, o homem natural, mesmo sem desejar ou admitir, ele deve reconhecer que a sua vida está sob o controle de alguém superior. Por isso, ao resumirmos então esse capítulo, podemos usar essa sentença para expressar a sua proposta, a proposta do autor no capítulo 3. Para nós, pode ser elaborada da seguinte maneira: todo homem tem que se curvar diante da inescrutável soberania divina. Eu repito, essa é a afirmação que extraímos do capítulo 3 de Eclesiastes. Todo homem tem que se curvar diante da inescrutável soberania divina. E nesse capítulo, nós vamos encontrar, então, 3 verdades sobre essa soberania divina. A primeira verdade é que, na vida humana, há tempo determinado para tudo. Confira comigo os versículos 1 a 8, se você puder abrir a Bíblia. Tem essa Bíblia, a sua Bíblia aí aberta, nos versículos 1 a 8 do capítulo 3. Poderíamos até usar uma expressão, tirania do tempo. E aí, nós cairíamos num fatalismo. Mas, ao mesmo tempo, esse texto, certamente bem elaborado, bem pensado, esse texto nos mostra que a vida contém uma ampla variedade de experiências, todas elas ajustadas e programadas, não nos deixando liberdade para agirmos. Na vida humana, os tempos estão determinados.
Então, vamos ler esses versículos para conhecermos bem o seu conteúdo. Versículo 1. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada dia tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Há tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. E no versículo 8, há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando observamos todo esse movimento de cá para lá, de lá para cá, ficamos perplexos e lembramos o início do livro. Quando lá no capítulo 1, o autor descreve nos versículos 3 a 11, a vida humana numa certa mesmice, onde tudo se repete. Aquele que não teme a Deus, se não for completamente tolo, há de perceber que se envolve com uma série de atividades que não lhe dão nem um pouco de satisfação. Mas além de não ter tido a liberdade de escolhê-la, ele não sabe quanto tempo gastará naquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá satisfação. E, inclusive, ele não sabe dentro de quanto tempo já estará realizando uma outra atividade exatamente oposta à que lhe dava certa alegria de vida. Mas logo que se lança essa segunda atividade, veja bem, as mesmas questões ocorrem e logo já estará em nova atividade exatamente oposta. Por isso, então, um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de alegrar, um tempo de se entristecer. Mas a pergunta é, por que tudo isso? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Diante de um quadro como esse, aquele que não tem Deus, aquele que não teme a Deus, ele pode sentir-se oprimido, pode não entender e ficar chateado com a vida, pode ficar decepcionado e desanimado com a vida, e assim ele percebe que tudo é vazio, nada satisfaz. Por isso, então, uma pergunta retórica do verso 9 se faz ecoar, e vem ali do íntimo do ser daquele que não teme a Deus, daquele que desconsidera Deus na sua vida. Então, essa pergunta vai aparecer na segunda verdade que nós vamos mostrar. A segunda verdade é que a vida humana tem um tempo definido. Não só as coisas têm um tempo definido, mas a vida humana tem um tempo definido. Nos versículos 9 a 15, nós encontramos essa afirmação. Querido amigo, perceba bem que não são apenas as atividades que têm um tempo definido. A própria vida humana tem esse tempo limitado, tem esse tempo definido, demonstrando assim a soberania divina. Deixe-me ler esses versos para você também. Versículo 9. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? É uma pergunta retórica, mas uma pergunta que vai nos responder algumas questões. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele fez e o que Ele faz. Então eu entendi que nessa vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Versículo 15. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Nada há de novo debaixo do céu. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Querido amigo, considere bem aquilo que nós acabamos de ler. Aquele que pensa um pouco naquilo que a vida lhe propõe, aquele que avalia a vida segundo a sabedoria humana, percebe que desenvolvendo essa rotina inacabável, ele não obterá aquilo que ele mais quer na vida.
ele não obterá satisfação, não compreenderá o sentido da vida, não compreenderá o significado da vida, não obterá o bem maior que a vida pode lhe proporcionar. Por isso, qualquer atividade que empreender não terá valor nem significado algum. Então, quando ele percebe essa rotina sem significado, então a vida não passa de comer e beber e aproveitar da melhor maneira possível aquilo que o próprio Deus lhe proporcionou. Tudo acontece do jeito e da maneira que Deus quer, porque é Ele quem controla tudo e Ele é soberano. Agora, temos que admitir que para o descrente, de fato, tudo é vazio, tudo é vaidade. Todas as atividades são como que uma corrida atrás de nada, atrás do vento. O que ele tem que fazer, então, é usufruir ao máximo dessa vida, de tudo que a mera vida humana lhe proporciona. Por isso essa filosofia dos epicureus. Vamos comer e beber, desfrutemos de todo o bem do nosso trabalho, pois amanhã morreremos. Isso é, o amanhã já está determinado por Deus e todos nós partiremos. O homem sem Deus só tem essa perspectiva de vida. Por outro lado, o crente, aquele que teme a Deus, pode aceitar essa aparente rotina como um dom de Deus, conforme o versículo 13. Pela fé, esse crente aceita esse tipo de atividades rotineiras como algo que Deus lhe permite experimentar, como algo que Deus lhe concede, que Deus concede, na verdade, a cada ser humano, dentro da grande obra que Deus quer realizar em nossas vidas. E por vezes, mesmo sem entender os detalhes, esse crente sabe que Deus não faz nada e não permite nada sem que haja um bom propósito. Deus não faz nada em vão, querido amigo. Como disse o profeta Jeremias, Deus tem pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Como o versículo 14 destaca, os planos divinos são diferentes dos nossos e em nada precisam ser corrigidos ou acrescidos. Eles perduram. O eternamente desse versículo combina com a eternidade que Deus colocou no coração do homem. Lembre-se do versículo 11. Para o cristão, para aquele que reconhece a presença importantíssima e fundamental de Deus na sua vida, participar dessas atividades, mesmo que elas sejam rotineiras, por mais modestas que elas sejam, é um escape e tem significado, e por isso, então, ele não se frustra como o cético que as considera vaidade de vaidades. Já que Deus é soberano e tem um final para cada um de nós, não há problemas em vivermos como Ele quer. E a terceira verdade, então, é que a vida humana é semelhante à dos outros animais. Agora, essa é uma frase muito dura, mas essa é uma frase de alguém que não teme a Deus. É assim que ele compreende a vida. E eu repito, então, essa terceira verdade mostra que a vida humana é semelhante à dos outros animais. E nisso tudo nós entendemos também a soberania divina. Nesses versos finais, do versículo 16 até 22, o que nós poderíamos chamar de o julgamento de Deus está expresso em cada uma das palavras desses versos. Mas vamos ler o texto para entendermos melhor o que é que nós estamos colocando. Nesse mundo, diz o autor, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então eu pensei assim, Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa nesse mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Versículo 18. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No final das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece também com os animais. Tanto as pessoas como os animais, todos nós morremos. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm que respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão. Versículo 20. Por quê? Porque tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isso é, para o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Versículo 21. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro da vida do animal vai para baixo e o sopro da vida do ser humano vai para cima?
Versículo 22. Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Querido amigo, você entendeu bem essas palavras? Você conseguiu acompanhar essas palavras? Essas são palavras frustradas de alguém que não tem Deus na sua vida. O que se constata aqui é uma observação aguda que o pregador faz. Ao invés de perceber a justiça, a retidão e o juízo no desenvolvimento da vida, o que ele percebeu foi a maldade, a injustiça e a completa perversidade. A perversão moral é geral no mundo. E diante dessa observação, o que se pode esperar é o julgamento divino. O próprio pregador, pensando como um homem que não teme a Deus, percebeu que, diante da situação do mundo, haveria um julgamento divino, tanto para o perverso, mas também para o justo. E esse juízo tem uma razão de ser. Conforme o versículo 18, a razão desse juízo é que os homens têm procedido como animais. Ora, se procedemos como animais, também morremos como animais. E assim, esse homem sem Deus considera os homens e os animais como iguais. Tanto animais como os humanos têm que morrer e, portanto, na sua conclusão, não há qualquer vantagem em ser humano e não animal. Para ele, tudo é vaidade. Para ele, os dois vão para o mesmo lugar, isso é, procedem do pó e para o pó voltarão. Para ele, para esse homem sem Deus, a vida termina e depois disso vem os 7 palmos de terra. A pergunta que ele lança no versículo 21 descreve o pensamento e a maneira como o homem que não considera Deus na sua vida entende a vida. Vamos ler esse versículo de uma maneira bem tranquila para que você possa entender. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o fôlego de vida dos animais se dirige para baixo, para a terra? Para alguém sem Deus, querido amigo, é difícil perceber que há uma diferença marcante entre homens e animais no seu destino pós-morte. Agora, é impressionante nós percebermos isso porque esse homem sem Deus não considera que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando lemos o relato lá de Gênesis, nós percebemos que Deus colocou em nós certas qualidades, certos atributos que eram seus. Mesmo depois do pecado, esses atributos e essas qualidades não se perderam. Eles foram distorcidos, mas não se perderam. Então, nós temos que entender, então, que para alguém que não considera Deus na sua vida, é difícil perceber que há essa diferença marcante entre homens e animais. Para eles, a existência para no último suspiro. Quando ele pergunta quem, no versículo 21, ele demonstra todo o seu desespero diante da incerteza quanto ao seu próprio futuro. Mas mesmo sem admitir racionalmente, quando ele pergunta quem, ele está dizendo que a questão da vida após a morte é uma questão de Deus. É a questão de alguém superior a ele. É uma questão do Supremo. E quando ele pensa e confessa isso, de certo modo ele admite a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. Certamente esse texto nos lembra, querido amigo, do Salmo 49. E nesse caso, o homem de fé pode dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Versículo 15 do Salmo 49. Porém, para o homem sem Deus, a sua situação também é descrita pelo salmista. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Salmo 49, versículo 12. Querido amigo, essa é a expectativa da vida de alguém que não teme a Deus.
Isso é, para ele, tudo termina no último suspiro. E assim como os animais, ele também terminará a sua existência. E a ideia se completa no versículo 22 desse capítulo 3. Veja só, esse cético, esse incrédulo, esse descrente se propõe a que se aproveite então o melhor que a vida pode nos dar. Isso é, aproveite a satisfação temporária com o seu próprio trabalho, com a satisfação das suas próprias obras. Aproveite o máximo, porque para ele tudo termina no último suspiro. Mas a minha oração e o meu desejo sincero é que você que está me ouvindo agora entenda claramente a importância de Deus na sua vida. Não se permita viver sem a presença e orientação divina em sua vida. Ele, o Deus soberano, é que pode dar o sentido da vida, é que pode dar o significado da vida para você e para qualquer que nele crer. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.